Olá, pessoal do segundo ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 16ª aula de filosofia, tá? Essa aula é sobre um filósofo alemão também, contemporâneo a Goethe, que também defendia a arte e a estética como formas de reaproximar o homem do mundo. Por que isso, gente? Porque Schiller, que é o nome dele, ele era muito a favor da Revolução Francesa, tá? Ele foi muito a favor da queda da monarquia e a administração da França ficar na mão dos trabalhadores, dos pequenos trabalhadores urbanos, enfim. Muito bem, gente. Só que quando os jacobinos depuseram a monarquia francesa e o Maximilien Robespierre tomou a frente dos jacobinos e começou a se engalfinhar intelectualmente, né, com os girondinos, e começou a época do terror na França, principalmente em Paris, na época que todo mundo era guilhotinado, na época que todo mundo era condenado à morte, enfim. Quem fosse contra as opiniões do Robespierre, ele mandava guilhotinar. Isso foi de 1792 a 1794. Gente, muito bem. Schiller, observando esse movimento na França, deduziu que o homem, né, o indivíduo naquela época, não era responsável o suficiente para poder ter liberdade e livre-arbítrio, certo? Sem botar os pés pelas mãos. Ou seja, resumindo, o povo não era suficientemente responsável para comandar um país. Isso aconteceu na França, né? As agressões à monarquia francesa acabaram por ser conhecidas na Europa inteira e todas as outras monarquias passaram a atacar a França, que estava sob o domínio dos jacobinos após a Revolução Francesa. Gente, qual é a conclusão maior desse pega pra capar que aconteceu na França depois da Revolução Francesa? O que o próprio Schiller concluiu, que o homem não tinha condição de governar a si próprio. Não tinha condição, não tinha responsabilidade suficiente para governar a si próprio. Muito menos um país. Muito bem, gente. O próprio Schiller, ele fazia projeções do que acontecia na França. Se acontecesse, né, ele criava cenários na Alemanha. De que maneira, gente? Ele calculava o seguinte: bom, já que o francês é extremamente refinado para os padrões da época, já que o francês é extremamente refinado e educado, e essa bagunça toda deu no que deu, imagina se isso ocorre na Alemanha, onde o povo é um pouco mais rude e as pessoas têm menos instrução que os franceses, certo? Então Schiller calculava que na Alemanha isso ia ser um horror, ia ser terrível se acontecesse uma revolução. E Schiller defendia também que a aproximação da beleza, a aproximação do homem às artes, à beleza, aquela beleza clássica, né, que foi transportada da Grécia, seria capaz de comover o ser humano, né? A aproximação das artes seria capaz de comover o ser humano a ponto de fazê-lo se distanciar do racional e se aproximar do emocional.
Essa é a grande filosofia de Schiller. Tá? Ele foi mais um autor romântico na Inglaterra, na Alemanha, da época de Goethe, e acabou por seguir praticamente o mesmo caminho de Goethe. Foi aproximar a literatura que ele fazia da filosofia. Então, como filósofo, ele acabou definindo várias coisas a princípio em relação à estrutura das intenções do ser humano. Gente, com relação à estrutura das intenções, a gente pode transportar esse título para os fenômenos causados e intencionados pelo indivíduo. O fenômeno teria a índole física, né? Os fenômenos teriam a índole física, né? O critério físico, que se relaciona diretamente com o mundo sensível, né? Com aquele mundo definido por Sócrates, por Platão, que captaria as imagens, captaria as formas, os cheiros, os gostos, os sons, através dos sentidos, tá? Então a índole física dos fenômenos está ligada diretamente com o mundo sensível, com os sentidos do indivíduo. A índole lógica é exatamente o mundo inteligível, né? São as definições, são as intenções relativas às ideias, relativas à lógica, à aprovação lógica ou não pelo indivíduo, em função de formar conhecimento ou não. Depois a gente tem a principal índole na teoria de Schiller, que é a índole moral. A índole moral, gente, dos fenômenos estaria ligada com a vontade do ser humano, né? Faço, não faço, assino, não assino, coisa e tal. Essa índole moral, gente, foi exatamente o que o Schiller apontou como decepcionante depois da Revolução Francesa. Foi exatamente a falta de índole moral que levou o Schiller a pensar que o ser humano não tinha condições, não tinha responsabilidade o suficiente para decidir entre o bem e o mal, para ter livre-arbítrio e para se autogovernar, certo? E unindo todas as características dos fenômenos, todas as formas que os fenômenos atingem o indivíduo, a gente tem a índole estética. O que seria a índole estética? Harmônica. A índole da harmonia. Porque quando a gente... Olha, gente, eu vou tentar dar um exemplo acessível pra gente do que é estética. É que hoje em dia tá muito na moda um carro verde, né? Um carro verde-limão. Vamos pensar numa cor horrível. Não, um carro laranja também é legal. Eu vi outro dia um na rua, achei bem legal. Tá, vamos pensar um sofá roxo para dentro de casa. Eu tô olhando pro sofá da minha casa e tô pensando num sofá roxo. Ah, é bonito, coisa e tal, mas será que com o tempo aquilo não vai ficar desarmônico? Não vai começar a incomodar? O roxo forte. Gente, eu tô pensando em alguma coisa, eu tô tentando dar um exemplo de uma coisa desarmônica, de uma coisa que não tem harmonia, que não nos soa bem. Olha, eu sou um cara que gosta de rock pesado, gosto de Iron Maiden, gosto de Black Sabbath, enfim. Eu gosto de rock pesado, gosto de Sonata Antártica, enfim, eu gosto de algumas coisas pesadas, mas muitas pessoas, quando escutam essas músicas mais pesadas, com guitarras distorcidas, se sentem mal. Parece que aquilo
tá balançando a sensibilidade musical da pessoa. E ela chega à conclusão que aquilo não tem harmonia. Ela mesma chega à conclusão que aquilo não tem harmonia. Percebe? A estética, aonde estaria diretamente ligada? Foi uma analogia grotesca, gente, mas porque muita gente gosta de heavy metal, muita gente gosta. A música, por exemplo, para mim, todas elas são harmônicas. Poucas as exceções que as músicas não são harmônicas, mas para muitas pessoas a harmonia está em certos tipos de músicas. Para as pessoas que não são ecléticas, as harmonias, né, aquela coisa suave, que, como se dizia no comercial da Skol, desce redonda, está em alguns tipos de música. Assim como alguns tipos de cerveja. Eu não manjo muito de cerveja, porém devem haver algumas boas e algumas ruins. Algumas que, como eles dizem, desce quadrado e outras que descem redonda. Isso é exatamente a noção de estética, gente. Tem pessoas que, quando olham um quadro, quando olham uma escultura, falam, nossa, que feio, que horror, isso aí é bizarro. É porque aquilo, para ela, não tem estética, não tem harmonia, entende? Não tem uma imagem agradável, uma imagem que transmita alguma coisa prazerosa, alguma sensação prazerosa, que no fundo é a estética, no fundo é a harmonia. Gente, vamos pensar, vai numa roupa, vamos pensar se o uniforme do Objetivo fosse vermelho com umas bolinhas pretas. Eu não sei lá, deve ter gente que acha legal isso aí que eu falei. A patota que estuda no Objetivo parecer Joaninha, mas eu não acho. Eu acho que esse uniforme azul com amarelinho aqui é bem estético, combina bem. Já um uniforme vermelho com umas bolinhas pretas, eu não sei se ia ficar estético, não sei se ia ficar harmônico. Percebe, gente, aonde eu quero chegar? O Schiller era um cara que, depois de começar a se dedicar ao estudo da filosofia, ele passou a afirmar que a estética teria o poder de apaziguar o espírito humano. Teria o poder de transportar o espírito humano para próximo do mundo, né? Para afastá-lo da individualidade, para afastá-lo da grosseria, para afastar daquelas convenções artificiais da sociedade. Em resumo, é isso, gente. Schiller é um autor romântico, alemão, contemporâneo ao Goethe, certo? Que viveu no final do século XVIII, começo do século XIX, e que assistiu de longe a Revolução Francesa e condenou a forma como o povo passou a governar. Sabe aquela coisa bizarra? Aquela coisa assim que você olha e fala, nossa, que coisa feia. Então, o povo não teria condições de subtrair para si, de avocar para si o poder. Por quê? Porque não tem responsabilidade. E para curar como é que se diz, essa grosseria de um indivíduo, a arte e a estética serviriam, ok? Então, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço e desejo a todos bons estudos.